Boa noite, irmãos. Boa noite, nossos irmãos que nos acompanham aí pela internet. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a abrir sua Bíblia, o segundo livro de Samuel, capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Nós vamos meditar hoje do verso 15 ao verso 25. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, do verso 15 até o verso 25. A palavra do Senhor diz assim: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos de sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles lhe responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou, depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantastes e comeste pão. Respondeu-lhe ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim, e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, no santo nome de Jesus é que nos ajuntamos diante do Senhor, agora em oração, depois de ter lido a Tua santa palavra, e a gente clama, Senhor, que através dela, o Senhor traga edificação para a nossa vida, o Senhor traga lições, o Senhor traga ensinamentos, mas principalmente, Pai, que o Senhor traga também consolo, conforto para a nossa alma, que tem andado tanto agitada. É no santo nome de Jesus que nós oramos, clamando para que o Senhor execute a Tua boa obra em nós, mais uma vez, enquanto como igreja nos reunimos diante da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a nossa vida, toda ela, é feita de escolhas. Nós saímos de casa hoje fazendo escolhas, nós acordamos fazendo escolhas. Eu, quando falo aqui para vocês, eu escolho palavras para que eu possa me comunicar. É fato que cada um de nós, a gente faz uma série de escolhas durante o dia. A roupa que você vestiu para vir aqui, você teve que escolher. É bem verdade que os homens não costumam escolher muito, né? Mas de certa forma, o não escolher já é escolher, né? Se eu escolho vir com qualquer uma, eu escolhi vir com qualquer uma, né? Então não tem aquele que não faça as suas escolhas. Então é preciso que nós entendamos que toda a nossa vida ela é marcada por escolhas. Certa vez diz que tinha um garotinho que foi ao correio da sua cidade há muitos e muitos anos atrás, e lá ele viu
uma pessoa preparando um pacote para ser enviado para a Índia, né? E aí ele tinha alguns trocados na sua carteira e ele escolheu naquele dia comprar um bilhete, um panfleto evangelístico, colocar dentro desse pacote e mandar para a Índia, né? O resultado disso foi que surgiu uma nova igreja na Birmânia. Uma autoridade da Birmânia recebeu esse pacote, leu o panfleto, entendeu a mensagem do Senhor Jesus Cristo, se converteu, comentou com um dos seus amigos, essa outra pessoa se converteu também ao cristianismo, e assim foi sucessivamente até que se abriu uma igreja na Birmânia. O que eu quero quando eu conto essa história para vocês? Eu quero que você entenda que as decisões que vocês tomam, elas vão determinar como será a vida de vocês, ou as consequências que vocês sofrerão diante de escolhas que nós fazemos, boas ou ruins. É claro que quando escolhemos bem, consequências boas; quando escolhemos mal, consequências ruins. E eu preciso que a gente pense sobre isso, porque o texto que a gente acabou de ler são as consequências da escolha de Davi em cometer o pecado com Batseba. Então, em nosso último domingo, a gente meditou sobre a batalha que Davi perdeu. Então hoje nós vamos continuar falando disso, porém focando os nossos olhos então nessas consequências do pecado que Davi cometeu. Falamos de um Davi totalmente entregue ao pecado, falamos de um Davi totalmente dominado pelo pecado, de um Davi desfigurado pelo pecado, falamos de um Davi que tinha se dado com ferocidade aos desejos da sua própria carne. Então, como sempre eu também tenho dito que Israel e Davi estão desfrutando daquilo que é o melhor da história de Israel. Davi está conquistando várias terras, oprimindo os seus inimigos, conquistando os povos, estabelecendo e buscando para si os despojos. E Davi então, de certa forma, está enriquecendo, desfrutando daquilo que Deus havia prometido, de que o povo iria herdar uma terra que emana leite e mel. Então Davi, em certo ponto, né, da história, Davi fica cego pelo pecado, e ele então, num belo dia que está em casa, ele contempla Batseba tomando banho, e ele é dominado por esse mal do pecado. Então, no decorrer dessa história da queda de Davi com Batseba, não há quem não fique revoltado com a trama de Davi para possuir Batseba e depois até mesmo para matar Urias, o seu esposo. No entanto, Davi se arrepende, e o texto que a gente trabalhou no domingo passado fala que Deus o perdoou, e por isso Davi continuaria vivo, por isso Deus não lhe tiraria a vida, porque ele se arrependeu. No entanto, Deus também anuncia a disciplina que ele vai exercer sobre a vida de Davi, que são as consequências da escolha errada que Davi cometeu. Então é sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês hoje: as consequências das escolhas erradas que fazemos, as consequências do pecado ou dos pecados que cometemos. E esse texto nos ensina pelo menos 3 lições sobre escolhas erradas e consequências que nós sofremos. A primeira lição que eu posso aprender nesse texto é que, mediante as escolhas erradas, sempre recebemos justo juízo e disciplina de Deus. Olha o verso 15 da sua Bíblia aí para você ver. Então Natã foi para casa, ponto final. Parece que não tem nenhuma conexão, né, com um verso. No entanto, logo depois Deus fala, ou a palavra de Deus testemunhando que é o próprio Deus que está executando juízo, disciplina sobre a vida de Davi. O texto diz: o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. Então veja que o texto é bem claro em dizer que Deus é quem está executando esse juízo sobre a vida de Davi. Então Davi fez a escolha errada, e isso levou a experimentar da mão de Deus sobre ele.
Isso fez com que Davi sofresse a disciplina de Deus. E uma coisa que precisa ficar bem evidente para nós é que Deus é o autor dessa disciplina. No entanto, essa disciplina não é para destruição de Davi. Haja visto que antes ele já tinha dito que Davi não morreria porque tinha se arrependido. E é preciso que eu e você olhemos com muito cuidado para essa história, porque senão a gente começa a vislumbrar um Deus que é sádico, um Deus que gosta de ver o sofrimento dos homens. Não é assim. Na verdade, Deus foi misericordioso com Davi. E alguém pode perguntar, mas como que Deus pode ser misericordioso tirando o filho de Davi? Se a gente contemplar toda a maldade de Davi, todos os seus feitos, desde quando os seus olhos se afixam no corpo de Batseba, a gente vai perceber que Deus foi bastante misericordioso com Davi, tirando somente ou ferindo o seu filho com uma doença. Então olhe, perceba, Davi decide ficar em Jerusalém. A gente já falou sobre esse versículo no capítulo 11, verso 1. Se você voltar na sua Bíblia, você vai ver: decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Davi descumpre aquilo que era o propósito de Deus para a vida dele, que era ser rei, liderar o povo nas batalhas. Haja visto que Davi tinha sido escolhido para ser aquele que pelejaria à frente de Israel. Então a gente percebe que Davi, dominado já pelo pecado, ele decide ficar, ao invés de ir para a batalha. Ele já estava separado do propósito divino que Deus tinha preparado para ele. É preciso a gente entender que o pecado, ele não é simplesmente aquele ato em si que nós praticamos, mas antes do ato vem um desligamento do nosso coração para com Deus. Há uma desconexão, cai a conexão, como a gente está tão acostumado a falar nos dias de hoje. Se perde a conexão com Deus e, portanto, já decidimos ou já estamos caminhando para a consumação do pecado. O pecado vai dar à luz. A partir do momento que a gente se desliga de Deus, é questão de tempo para que o pecado venha a ser então consumado de fato. Então Davi decide ficar em casa e é quando exatamente começa toda a história. Ele olha pela janela, vê Batseba tomando banho, se arde de desejo pela mulher, e a partir daí a gente vê sucessivas escolhas que Davi faz, que levam ele para a condição de alguém que está sendo agora disciplinado por Deus. Davi decide também enganar Urias. Quando você vai lendo a história, você percebe como que Davi está agindo de maneira sórdida, de como ele está sendo, como ele se perdeu naquele grande rei que militava em favor de Israel, que seguia as ordenanças de Deus, como ele ficou totalmente desfigurado pelo pecado que já havia adentrado no seu coração. Então, depois da relação pecaminosa com Batseba, Davi trama um plano para se livrar, então, da paternidade daquele filho, né, que é o que Deus está disciplinando aqui, Davi, que é o filho que Deus vai tirar de Davi. Mas Davi trama um plano, ele fala assim: Urias, vai lá, vai para casa descansar, né, para que ele se deitasse com Batseba, e aí ficava tudo resolvido. Aquele filho que haveria de nascer não tinha nada a ver com Davi. Veja como é baixo, veja como é sujo, é espúrio a atitude de Davi diante de tudo isso. Davi também decide matar Urias. Quando ele percebe que o seu primeiro plano não deu certo, tem o plano B sempre. Então agora é hora de mandar Urias para a batalha, manda um recado para Joabe e fala: bota ele na linha de frente, quando a batalha estiver na mais calorosa possível das batalhas, vocês recuam e deixam Urias sozinho. Assassinato, um enganador, um assassinato, um assassino, né? E um adúltero.
Isso mostra para a gente que Deus ainda foi misericordioso com Davi, quando ele diz que Davi vai continuar vivo, mas que uma conta vai ser cobrada dele. São as consequências dos erros ou das escolhas que fazemos. Uma outra coisa a se pensar é a repreensão de Natã. Como que a repreensão de Natã revela quão odioso Davi se tornou. Vocês se lembram da história que Natã conta para Davi? Davi é exortado de uma maneira diferente. Natã chega e conta uma história para ele, falando de um senhor que tinha uma única ovelhinha, pobrezinho. Então chega um dono de um grande rebanho, fala: preciso de uma ovelha, toma daquele que é o mais necessitado, executa. Então logo Davi de pronto, se você olhar para o capítulo 12, verso 5, você vai ver que o próprio Davi emite o juízo que é para ser estabelecido sobre ele mesmo, porque ele é o dono do grande rebanho que toma a ovelha daquele que tem pouca coisa. Olha o que diz: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Então perceba que o juízo emitido por Davi era aquilo que ele verdadeiramente merecia, e por isso Deus ainda está sendo gracioso com Davi, mesmo estabelecendo a disciplina, porque Deus não dá o que Davi merece, e isso é graça. Isso é graça. Então Davi, assume o peso do seu pecado, quando ele diz: eu pequei contra o Senhor, e Natã então revela que Deus o perdoou, e não há como minimizar, diante de pecados, somente a morte pode trazer paz com Deus. Davi conhecia esse sistema religioso de Israel, e sabia que para se ter o favor de Deus era preciso imolar um cordeiro, era preciso haver derramamento de sangue. No entanto, o que Deus faz com Davi aqui agora é uma maneira diferente de estabelecer o perdão. Não precisa haver derramamento de sangue, não precisa haver morte. Você está perdoado, Davi, no entanto, sofrerás as consequências. E aqui ainda, nesse ponto, é preciso destacar ainda duas coisas muito importantes. A disciplina de Deus é para o crescimento. Por mais que alguém possa achar que Deus passou dos limites, tirando a vida desse filho que acabara de nascer de Batseba, diz que o menino tinha 7 dias de vida e Deus o recolheu. Mesmo que alguém tenha em mente de que Deus passou dos limites, que Deus exagerou, é preciso entender que Deus estava ainda sendo gracioso com Davi. A disciplina de Deus é para crescimento. Provérbios 3:11 vai dizer: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus estava tratando Davi como seu próprio filho. Consequência de escolhas erradas. Se Deus deixasse como estava, Ele estaria tratando Davi como Ele estava tratando Saul, que é o rei no qual Deus rasgou o seu reino diante dele. Se Deus deixasse Davi passar ileso nessa questão, Ele não estaria demonstrando amor pela vida de Davi. Tem um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe, que faz o seguinte questionamento. Ele fala o seguinte: se o pecado não tivesse consequências dolorosas, nem fosse seguido de qualquer disciplina da mão de Deus, em que tipo de mundo insolente e irresponsável viveríamos? Se não houvesse consequência do pecado, se não houvesse disciplina da parte de Deus, o que seria de nós? O que seria de nós?
A gente sabe que em Cristo Jesus a gente não perde mais a nossa salvação. No entanto, a gente sabe também que o nosso Deus é justo e reto. Tudo aquilo que fazemos de mal, vamos colher também o mal. É exatamente isso que está acontecendo com Davi aqui. Semeou nas obras da carne e agora vai colher das obras da carne. A segunda coisa que eu queria ainda destacar aqui nesse ponto é a disciplina, é que a disciplina de Deus não é eterna. É preciso que eu e você nós entendamos isso. Davi passa por essa disciplina, mas dentro em breve ele é aprovado por Deus nessa disciplina. Ela não dura para sempre. Deus não pesa a sua mão para sempre sobre a vida de Davi. Prova disso é a própria concepção de Salomão, o próximo filho que Davi tem com a mesma Batseba do adultério. E Deus diz que amou Salomão. A gente acabou de ler esse texto aqui. O Salmo 103, verso 8 diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz, benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trará segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Está falando de disciplina, mas que não dura para a vida toda. Não é para o nosso extermínio. Deus está querendo, na verdade, é que aprendamos algo, e Davi está aprendendo algo aqui, diante de tudo isso que está passando. O que Davi merecia era a morte, mas Deus abranda a sua ira, disciplinando Davi. Então, queridos, mais uma vez eu quero te levar à reflexão. Deus não tem comunhão com o pecado. Ele não se associa com o pecado. Caso você não decida abandonar o pecado, Deus vai tratar contigo. E isso pode acontecer das maneiras mais dolorosas possíveis. E não pense você que Deus estaria sendo injusto. O salário do pecado é a morte. Qualquer coisa diferente da morte já é graça da parte de Deus, para mim e para você. O salário do pecado é a morte, mas aqueles que estão em Cristo já receberam a certeza da vida eterna. Mas não use Cristo como escudo para perversidade e pecaminosidade da sua vida. Não use Cristo como escudo para a sua vida pecaminosa. Isso é o que a Bíblia chama de transformar graça em libertinagem. Não foi isso que aconteceu com Davi. Ele fez escolhas erradas, sofreu consequências, mas se arrependeu. A segunda lição que a gente pode aprender com esse texto é: depois de escolhas erradas, sempre sofreremos com consequências dolorosas. Do verso 16 até o verso 19, está descrevendo aí a falência de Davi, a tristeza de Davi, tudo aquilo que ele está colhendo mediante as coisas ruins e as escolhas erradas que ele fez. As consequências do pecado são destruidoras, e aqui eu gostaria de pontuar algumas delas, que são reveladas nessas atitudes de Davi. O pecado envolve a vida de terceiros. Primeira coisa, pecado quase sempre, quase na sua maioria, ele envolve a vida de terceiros. Veja o fim trágico que o pecado de Davi provocou na vida de Urias, de Batseba e dessa criança. Observem como que esse pecado teve a capacidade de tocar na vida de outros. Veja os programas policiais. O bandido, enquanto rouba, quem chora é a mãe. Os homens que traem suas esposas trazem sofrimento para suas famílias. Imagine os filhos dos políticos corruptos que veem passar no jornal seu pai
sendo algemado, ou então passando na reportagem a Polícia Federal arrombando a empresa do seu pai ou aonde seu pai trabalha. Pense em quantas pessoas você expõe e envolve quando você conta uma pequena mentirinha. Pensa o laço que envolve as demais pessoas por conta de um pecado que você pratica. Pense em quanto o seu pecado produz destruição para a vida daqueles que te cercam. Escolhas erradas podem acabar com uma família. Escolhas erradas podem acabar com um ministério na igreja. Esses dias mesmo vi um pastor falando lá que tinha cometido um erro e a igreja estava desfacelada. Escolhas erradas têm o poder de destruir. Eu tenho um amigo em particular, um belo dia recebeu uma proposta de vender uma mercadoria com o valor alterado da nota, para poder ganhar uma comissão em cima. Fez a escolha, perdeu o emprego, a família passou necessidade por conta disso. Escolhas erradas. É preciso nós entendermos isso. Escolhas erradas, na grande maioria das vezes, envolve terceiros. E a gente precisa tomar muito cuidado no que diz respeito a isso. Escolhas erradas geram consternação. Veja como que Davi fica depois que Deus inicia a disciplina com ele. Davi busca a Deus, Davi jejua, se prostra em terra. Essas são atitudes de quem está desolado, de quem está sofrendo por conta daquele prazer transitório que resolveu desfrutar da escolha errada que fez. Alguém que está sofrendo com tudo aquilo que fez de errado, alguém que está sofrendo as consequências dos seus atos, alguém que está perecendo por conta de alguns minutos, quiçá dias, de prazer com uma mulher que não era a sua. O que evidencia a consternação de Davi que também é a fala dos seus servos e dos anciãos. Dizem que os homens tentam acudir Davi, tentam levantar, e Davi fala: não quero, me solta, eu vou ficar aqui desse jeito mesmo. Diz o texto que eles se aproximam de Davi tentando reanimá-lo, mas Davi não se importa com a atitude deles. Davi sequer se levanta e come com eles. Uma outra evidência da consternação de Davi é o medo dos servos em comunicar que a criança tinha morrido. Diz o texto que eles estão lá todos cochichando, Davi presta atenção e fala: morreu. E aí o que aconteceu? Morreu. E os servos tinham medo de falar para Davi, porque ele iria se afligir ainda muito mais, diz o texto no verso 18. Ele ainda vai se afligir muito mais. Como que a gente vai falar para ele? Eu tenho plena convicção de que ninguém tem prazer de ser afligido pela mão de Deus, mas todos, depois de ser ceifado na nossa dignidade por conta do pecado, sofremos muito, mas vai-se embora o prazer ilusório do pecado e fica a destruição. No entanto, Deus pode restaurar todo esse processo doloroso que acontece no nosso coração. Uma outra coisa que eu preciso abordar aqui é: sabemos que a mão de Deus está sobre a vida de Davi nesse momento. Sabemos que as escolhas erradas produzem sofrimento, mas também é preciso perceber que Davi se aproxima de Deus nesse tempo. Davi estava longe, desde a época que ele decide não mais ir à batalha, como faziam os reis e como se esperava dele, o rei segundo o coração de Deus. Existe aqui uma aproximação. E aqui eu queria destacar somente uma coisa: a restauração da comunhão de Davi e Deus. A restauração da comunhão. Davi andava longe, agora está completamente derramado aos pés do Senhor. Diz que jejuava, orava, lançado em terra, porque ele esperava que Deus tivesse então misericórdia dele e permitisse que a criança ficasse viva. De certa forma, as escolhas erradas e o sofrimento vindo sobre ele, a disciplina de Deus, o aproximou de Deus. Essa é a grande verdade sobre a disciplina de Deus.
quando Deus nos aflige, nós caímos a ficha e voltamos, assim como fez o filho pródigo. Estou passando fome, os servos do meu pai comem melhor do que eu. E diz que o filho pródigo cai em si e decide voltar. É exatamente isso que está acontecendo aqui com Davi. De certa forma, essa aflição, esse sofrimento, essa disciplina, essa luta em oração, em jejum, para que o menino permaneça vivo, fez com que Davi se aproximasse de Deus. Então Davi aprendeu uma coisa muito importante com toda essa história. O lugar de um homem de Deus é de joelhos diante do seu Senhor. A lição que o texto traz para Davi. O lugar de um homem de Deus é de joelhos, e de uma mulher de Deus também, né? É de joelhos diante do seu Senhor. Deus não mudou o decreto. Davi orou, jejuou, dias e noites diante de Deus pela criança. Deus não muda de opinião. Mas Davi saiu dos pés do Senhor transformado. Tem um outro teólogo chamado Champlin, que diz o seguinte: o fato de que Davi passou a noite inteira em exercícios espirituais de humilhação demonstrou sua coragem espiritual em ação. Davi não se recolheu ao leito, ele jazeu na terra dura e fria e continuou orando para que Yahvé impedisse a morte de seu filho e desfizesse a profecia condenatória de Natã. Davi sai desse sofrimento, dessa aflição bem mais forte. Depois da morte da criança, ele se levanta, entra na casa do Senhor, adora, e depois volta para casa, pede pão, come. O que causa estranheza no coração dos servos e dos anciãos. Por quê? Porque se esperava um rei abatido, se esperava um rei derrotado, se esperava um rei fragilizado, e o que eles percebem é um rei que está forte e pronto para governar. A disciplina do Senhor faz isso com seus eleitos. Por isso que por breve tempo, mesmo que a disciplina não cause satisfação, a longo prazo vão produzir frutos dignos de louvor. Então aqui nós vemos, de certa forma, aquilo que eu chamo de dinâmica reversa do reino. Davi chora, pranteia, mas Deus não atende. Mas mesmo assim, Davi sai dali de maneira diferente. A gente percebe que aquilo que acontece na vida de Davi foge do padrão normal. E a gente percebe isso quando os homens ficam maravilhados com a forma com que Davi reagiu. Eles perguntam: por que fizeste isso? Enquanto a criança estava viva, tu estava sofrendo. Agora ela está morta, você parou de sofrer? Aqueles que perdem são os que acham. Aqueles que choram são os que são alegres. Dinâmica reversa do reino. Davi entende isso aqui. Tem uma coisa muito gloriosa da gente perceber, é que Davi, por meio da sua oração, ele buscava a Deus, e a intensidade da sua oração, eu creio que deveria ser algo muito forte, clamor, pedindo para que a criança ficasse viva. Mas Davi aprende que a oração não muda a Deus, a oração muda a nós, não muda a Deus. E Davi sai dali, daquele período, depois de 7 dias, padecendo, boca no pó. Davi aprende que ele era quem precisava ser transformado. As consequências, meus irmãos, elas não são maiores do que o amor de Deus por nós. E isso vai nos levar ao terceiro e último ponto que a gente pode aprender aqui com esse texto. Em Deus sofremos as consequências, mas recebemos consolo divino. Do verso 20 ao verso 25, você vai ver Davi se recuperando de todo o processo disciplinar de Deus. Depois da morte da criança e de todo o sofrimento causado pelo pecado, percebemos um Davi diferente. Na cultura antiga dos tempos de Davi, tomar banho
E vestir uma nova roupa significava mudança de ânimo, mudança, transformação no coração. E é exatamente o que o texto fala que Davi fez. Davi vai embora, toma um belo banho, troca as suas roupas, vai para a casa do Senhor, adora. A gente percebe que toda essa disciplina imposta por Deus transforma Davi, muda Davi de uma maneira gloriosa. Davi agora se encontra vivificado. Veja como a graça de Deus e o consolo divino pode vivificar o homem. Deus consola Davi mediante a morte. Não sei se você reparou, mas o verso 23, leia junto comigo aí na sua Bíblia. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? É possível agora fazer tudo novo. É possível agora, por meio dessa oportunidade que Deus deu a Davi, restaurar e fazer uma vida nova, de modo que mesmo tendo uma relação com o mesmo Davi e com a mesma Batseba, viesse um filho que fosse aceitável ao Senhor. A gente precisa compreender isso aqui. Então Deus consola no meio das consequências de nossas escolhas erradas. Finalizando, meus irmãos, assim como Davi, nós somos pecadores e carecemos totalmente da glória de Deus. Assim como Davi, nós fazemos escolhas erradas todos os dias. Com certeza nós sofreremos as consequências dessas escolhas, mas é preciso que se diga que Deus tem consolo para nós. Aqueles que estão em Cristo, eles continuam a fazer escolhas erradas, mas o resultado dessas escolhas erradas é sempre amparado pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor. Então, queridos, o que Cristo tem para te dar é a oportunidade de vida nova, de restauração. Não importa o que você tenha feito, permita com que Deus mude a sua história. Não fique sentado, ou melhor, não fique sendo tentado ou esbofeteado pelas consequências erradas que você cometeu, pelos fatos e pelas escolhas erradas que você fez. Mas sim, escolha entregá-las ou entregá-los, todos eles, aos pés da cruz de Cristo, e receba do Senhor consolo para a sua alma. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos nessa noite agradecer ao Senhor por essa história tão gloriosa, tão rica, Pai, de ensinamentos, que mostra um homem que é conhecido por ser o homem segundo o coração de Deus, mas que também se revela um homem falho como cada um de nós. E a forma com que o Senhor o tratou, a forma com que o Senhor demonstrou da sua graça, o disciplinando e o fazendo a chegar para perto de Ti, isso é glorioso demais para nós, ó Senhor Deus, e nós clamamos, ó Pai, que todas as vezes que nos desviarmos e tomarmos, ó Senhor Deus, atitudes erradas, fazermos escolhas erradas, o Senhor, pela Tua santa misericórdia, cuide de nós, assim como cuidou de Davi. Que o Senhor nos mostre verdadeiramente, ó Pai, o quanto estamos errados e o quanto precisamos aprender. É fato, ó Senhor Deus, que disciplina não traz, ó Senhor Deus, prazer para os servos do Senhor, a priori, mas, ó Senhor Deus, nós entendemos que a disciplina do Senhor tem um propósito de nos fazer crescer, e a gente deseja isso, ó Pai, que o Senhor nos trate sempre com esse Teu bondoso amor, e como diz a Tua santa palavra, o Senhor disciplina aqueles que ama. Que o Senhor execute mesmo todo o Seu projeto sobre as nossas vidas, e todas as vezes que escolhemos errado, que o Senhor nos mostre onde erramos, que o Senhor nos ensine para que não erramos mais, e que o Senhor nos console,
para que nesse período de ensino nós tenhamos vigor para superar tudo aquilo que colhemos mediante os erros que cometemos. Tem misericórdia de nós, abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa o povo do Senhor e derrama da tua bênção sobre cada um de nós. Visita, Senhor Deus, nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que têm sido afetados por esse vírus. Pai, no santo nome de Jesus, traga a cura, traga, Senhor Deus, a força da parte do Senhor, para que essas pessoas consigam resistir, para que essas pessoas consigam vencer todo esse mal. E a nós, ó Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem sim nos protegido e nos guardado com a tua santa mão poderosa. É no santo nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. Louvado seja o Senhor.